Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero vos saudar nesta noite a todos com a paz do Senhor. E estamos mais uma semana com a Escola Bíblica Dominical Além das Fronteiras. Amados ouvintes, é o nosso privilégio de, mais uma vez, juntamente com todos que estão nos ouvindo, queremos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade tão gloriosa que Deus tem nos concedido. Queremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te glorificar, meu Deus, te exaltar pela vida e pela salvação. Pai amado, nos ajude nesta oportunidade, mais uma vez, falar do teu grande amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Pai, abençoa cada um dos teus filhos que vai nos ouvir nesta noite. Nos ajude, Senhor, nos encoraje, nos anime e nos fortaleça para a glória do nome de Jesus Cristo. Pai, também abençoa o irmão que está nos auxiliando aqui nesta noite. Aleluia. Dê vitória, meu Pai, nos ajude e seja conosco. Abençoa também toda a escola dominical, Senhor, a direção da escola dominical, o nosso pastor. Abençoa também o superintendente, o irmão Edmilson, o irmão Edilson, pastor Edmilson. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos a tua bênção, a tua graça, que possamos juntos, Senhor, fazer a tua vontade, agora e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, estamos na lição de número 4. Lição de número 4 é o último trimestre, o quarto trimestre de 2015. Estamos já na conclusão do trimestre, né? O último trimestre do ano. E a lição que tem como título A Queda da Raça Humana. A Queda da Raça Humana. Já estudamos 3 lições antes, no livro de Gênesis, que tem Gênesis, o livro da criação divina, a primeira lição. A segunda lição, a criação dos céus e da terra. A terceira lição, o Deus, e Deus criou homens e mulher. E agora nós vamos na continuação da quarta lição da semana, do mês, que é a queda da raça humana, que é para o dia 25 de outubro de 2015. Glória a Jesus. Nesta lição de hoje, nós temos aqui 3 tópicos. É um tópico bem sintético, bem objetivo, que fala da queda e da restauração da raça humana. Aqui na lição nós temos a introdução. O primeiro tópico diz o paraíso no Éden. O segundo tópico diz a tentação no paraíso. E o terceiro e último tópico, nós temos aqui o juízo de Deus. Né? O juízo de Deus. Então, meus amados irmãos, dentre esses tópicos, nós queremos, com a ajuda de Deus, falar sobre esta queda, esta restauração e o juízo. Glória a Deus. Aqui na lição que está inserida na leitura bíblica em classe, está inserida aqui aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 19, diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abandonou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vigor por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque como pela uma desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmão, na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, o relatório de como o pecado entrou, se alastrou no mundo, e como veio, e como também veio a solução. Glória a Deus. O importante, meus amados irmãos, é que aqui na queda da raça humana, nós vemos a queda. Mas nós vemos também que, nós vamos ver lá na frente, que Deus preparou no início do mundo a restauração da queda do homem. Glória a Deus. O Romanos, ele relata esse grande relatório aqui sobre essa questão da queda, mas Gênesis, ele também nos dá a condição de nós vermos que nada está perdido. Aqui diz no livro de Gênesis, encontramos no capítulo 3, um dos relatos mais tristes da história da humanidade, a queda. Mas Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva, pois as Escrituras Sagradas afirmam que desde a fundação do mundo, a morte redentora de Jesus, pela salvação da humanidade, já havia sido determinada. O homem pecou de modo deliberado contra Deus, mas o Criador não o deixou entregue à própria sorte. O Senhor providenciou a sua redenção. Com o pecado veio o sentimento de culpa. O homem não sabe lidar com esse sentimento, pois não fomos criados para o pecado. Por isso, Adão culpou a Eva e o próprio Deus pelo seu pecado de desobediência. É difícil aceitar a responsabilidade por nossos erros. Sempre queremos encontrar um culpado. O pecado, além de afastar Adão da comunhão com Deus, também introduziu as hostilidades e dificuldades no relacionamento de Adão e Eva. O pecado continua a nos afastar de Deus e a prejudicar os nossos relacionamentos. Aleluia. Meus amados irmãos, no livro de Gênesis nós vimos aqui que o pecado, ele tem uma origem contrária à vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele criou o homem para que o homem vivesse livremente, o adorando, o glorificando, o exaltando e sendo beneficiado por Deus. Deus fez o homem para que o homem o adorasse eternamente. Mas nós vemos aqui nesse relato que o homem desobedeceu, a mulher desobedeceu, né? E agora nós vemos aqui no pecado alguém querendo culpar alguém, né? Quando Eva, ela deu ouvido à serpente e foi enganada, ela de imediato passou para o seu esposo e aí veio a culpa. Aleluia. Nós vemos que Deus achou difícil o homem lidar com esse sentimento, né? Um colocando a culpa no outro. Glória a Jesus. Aleluia. Mas quando nós vamos para a Bíblia diz que o Senhor, ele não deixou que o ser humano, o Criador, ele vivesse a sua própria sorte. Deus mandou um escape para que o homem tivesse liberdade de voltar ao relacionamento com Deus. Porque no pecado, diz a Bíblia, no pecado, o homem se afastou de Deus e do seu próprio semelhante. Aleluia. Nós vemos hoje o homem no pecado, ele além de não glorificar a Deus, ele não tem amor para com o próximo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Tanto o cristão como o não cristão. Quando ele está sem Deus na vida, ele perde a comunhão com Deus e também a comunhão com o seu próximo. Glória a Jesus. Mas diz a Bíblia que Deus não deixou que o homem vivesse a sua própria sorte. Deus de imediato, ou antes do pecado, Deus já providenciou um escape para o homem. Aleluia. E isso é que nós vamos ver na lição, né? Nós vamos ver que Deus, sendo bom, planejou um jardim, um lugar bem planejado para o homem, colocou o homem lá para que o homem vivesse à vontade, mas veio aí o inimigo do homem e introduziu o pecado, e aí veio a culpa. Aleluia.
É isso que nós vamos, nesta noite, tratar sobre esta culpa. Glória a Jesus. Aqui na lição, diz aqui na introdução: por algum tempo, Adão e Eva viveram a mais completa aventura. Aquela harmonia, porém, estava para ser quebrada por uma personagem sinistra e inimiga de todo o bem. Nós vemos aqui que Adão e Eva viveram uma aventura, uma completa aventura, né? Não sabendo eles que estava bem perto de ser quebrada aquela harmonia, né? Por uma personagem sinistra e inimiga de todo o bem. No entanto, se o diabo supôs que a obra divina achava ser arruinada para sempre, enganou-se, porque Deus, em seu infinito amor, já havia elaborado desde a fundação do mundo o plano de salvação para resgatar-nos do pecado. A queda de Adão havia de ser revertida por Jesus Cristo através de sua morte na cruz. Aleluia, sua morte na cruz. Nós vemos aqui na introdução que o diabo, a serpente, o inimigo do homem, ele achava-se no direito de quebrar essa aliança e ficar dando gargalhada. Mas a Bíblia diz que Deus, que é onisciente, poderoso, para ajudar e abençoar o ser humano, ele preparou um plano de salvação para resgatar o homem do pecado. É isso que é o importante na vida do ser humano. O pecado, a Bíblia diz que o pecado do homem. O homem pecou, o homem transgrediu. Mas Deus, que é bondoso, Deus que criou o homem do pó da terra, né, que foi o Criador, a Bíblia diz que ele tem o maior prazer de ver o homem resgatado do seu pecado, arrependido, né, através de Cristo, que foi crucificado lá na cruz do Calvário, para nos dar essa liberdade. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a queda da raça humana não é o ponto-chave da história. Aleluia. O que queremos nessa noite exaltar e glorificar para todos nós é sabermos que Deus é poderoso para nos tirar do pecado, nos resgatar do pecado. Então nós vemos aqui o primeiro tópico de o paraíso no Éden. O paraíso no Éden. Esse é o primeiro tópico. Dentre eles nós temos aqui cultivar a terra, né? Lá no paraíso, o homem era para cultivar a terra, é o primeiro subtópico, e o segundo era guardar o Éden. Esse era o objetivo, ou seja, o trabalho do homem na terra, no jardim. Ele haveria de morar, de estar lá no jardim, abençoado por Deus, e o dever dele era cultivar a terra e guardar o jardim. Aqui diz: após haver plantado um jardim no Éden, nele o Senhor colocou o homem que criara. Gênesis 2:8. Dali caberia a Adão governar o mundo como representante de Deus na terra. Ele tinha como tarefa cultivar a terra e guardar o jardim. Aleluia. Esse era o objetivo e o trabalho de Adão juntamente com Eva naquele paraíso, né? Cultivar, né? Governar, que a Bíblia diz que Deus criou tudo e colocou em suas mãos para que ele governasse, para que ele tomasse conta, né? Esse era o objetivo de Adão no jardim, né? E quando fala aqui em cultivar, diz: Adão deveria fazer a cultura da terra. Ele não somente a cultivaria, como dela haveria de criar invenções, utilidades, ciências e arte. Observemos que o Éden localiza-se numa região abundante em ouro. Ao criar Adão, Deus o dotou de muitas habilidades. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que Deus só dá ao homem o que é bom, né? É uma terra que é uma terra fértil, que tinha aonde o homem criasse invenções, aonde o homem pudesse se habilitar, ou seja, se formar ali para viver toda a sua vida, né? Que Deus fez para que o homem vivesse, para que o homem governasse com abundância, porque era uma terra que tinha água, que tinha tudo, Deus colocou tudo.
Deus fez tudo de bom para que o homem dominasse, né? Inclusive diz aqui que localizava-se numa região de abundância em ouro, né? Nós vemos que Deus, ele tem esse objetivo de saber que nós somos falhos, saber que nós somos do pó, e ele pega o homem e coloca em uma região que tem tudo em abundância. Me faz lembrar agora do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele volta de regresso para a casa do pai, o pai manda matar o bezerro cevado, o pai manda colocar um anel num dedo de ouro, manda colocar um vestido, né, abençoado, uma percata, uma sandália abençoada, e ainda faz aquela grande festa. Isso que é que Deus faz quando o homem é obediente a ele. E o segundo diz, guardar o Éden. Além de cultivar, ele tinha que guardar, conservar, porque tudo que nós temos hoje, nós somos o mordomo, ninguém é dono de nada. Esse é o ponto-chave daquele ou daquela que vem para adorar ao Senhor. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem a Deus, ele pode até fazer coisas que vêm assim às suas invenções. Mas a Bíblia diz que o homem que é temente a Deus, ele sabe que tudo é dele, para ele e por ele. Então Deus queria que o homem cultivasse, vivesse em abundância e também guardasse. Aí vem guardar o quê? Guardar o Éden. Não podemos confundir a inocência de Adão com a incapacidade intelectual. Não podemos confundir, diz aqui, não podemos confundir a inocência de Adão com a incapacidade intelectual. Santo no corpo e na alma, nosso pai era sábio e perfeitamente capaz de discernir entre o bem e o mal. Aliás, era mais inteligente que nós. Por isso mesmo, Deus o incumbiu de guardar o Éden, pois teria de enfrentar um inimigo muito astuto e sagaz. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja dado o nome de Jesus. Quando Deus, ele fala em guardar, a Bíblia diz aqui que ele sabia de plena convicção que o homem, por mais que fosse inteligente ou que seja inteligente, ele não tem condição de enfrentar o inimigo sozinho. Quando fala em guardar, aqui está um índice que poderíamos classificar como material e espiritual, né? Quando se fala em guardar aqui, nós podemos classificar espiritualmente e materialmente. Glória a Jesus. Quando fala-se em guardar, nós vemos que Deus tem o cuidado. Aqui diz que Deus o incumbiu de guardar o Éden, pois teria de enfrentar um inimigo muito astuto e sagaz. Quando a gente vem para a vida espiritual, a Bíblia diz que o cuidado de nós, nossas vidas, nossas almas, é plenamente em Cristo Jesus. A Bíblia diz que sem mim, ele disse, sem mim nada podeis fazer. E lá em Hebreu ele disse que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que vemos aí é que a bondade de Deus, que aconteceu no Éden, ela acontecerá até agora e até a sua volta. Porque ele tem prazer, diz a Bíblia, ele tem prazer de abençoar aquele a quem ele criou. Aleluia. Por isso que Deus incumbiu a Adão de guardar o Éden, de preservar o seu conteúdo do dia a dia, né? Tudo tinha ao seu dispor, tudo tinha. Ele tinha em abundância, tudo ele tinha em abundância. E o cuidado de Deus é que ele guardasse para as futuras gerações. Quando a gente vai olhar ao pé da letra essa essência, nós vemos que a vida espiritual, ela tem o mesmo sentido. Nós temos que perseverar até o fim. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é guardar. Guardei a tua palavra, disse o salmista Davi, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meus amados irmãos, quando se fala em guardar, fala em conservar. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Diz a Bíblia, se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós somos
aquela pessoa ideal para conservar tanto materialmente como espiritualmente. Porque a Bíblia diz que o inimigo aqui, ele era astuto e sagaz. Glória a Deus. Nós vemos lá em São João, capítulo 10, versículo 10, diz que o inimigo ele veio matar, ele veio roubar e destruir. Mas Cristo veio dar vida e vida com abundância. Louvado seja dada o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, está aqui o relatório do o paraíso no Éden, não é? Na verdade, era realmente um paraíso. Por quê? Porque o homem não pagou nada. O homem, ele chegou lá de graça. Ele foi criado por Deus, viver num local abençoado, que tinha tudo em abundância, diz a Bíblia, e era realmente um paraíso. Mas Deus advertiu o homem que ele tivesse cuidado. Ele poderia inventar invenções, ele poderia inventar ciência, mas com cuidado de guardar, porque ele teria de enfrentar um inimigo muito astuto e sagaz. Aleluia. Isso me chamou muita atenção, meus amados irmãos. Eu lendo a lição, me chamou a atenção na vida espiritual, não é? Por mais que nós somos capacitados por Deus, por mais que Deus nos dotou de inteligência e sabedoria, mas todavia nós somos dependentes de Deus, né? O Espírito de Deus, ele habita em nós, e a Bíblia diz que ele tem ciúme, e é preciso que nós guarde tudo aquilo que venha glorificar o seu santo nome. Então que nesta noite, que nesta oportunidade, que nós como cristão devemos guardar esse paraíso. Aquele que está em Cristo Jesus, ele vive no paraíso, né? Apesar de estarmos no mundo que jaz no maligno, mas Cristo Jesus vive em nós, e a Bíblia diz que ele é mais poderoso, né? Deus, ele é mais poderoso que qualquer invenção, qualquer inimigo. Então nós vivemos aqui no paraíso, protegido por ele, porque ele veio, diz a Bíblia que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então mesmo que o homem que se considerava no pecado e agora está em Cristo, ele está no paraíso, porque ele está adorando ao Senhor. Deus está tendo cuidado dele, está abençoando ele, né, de tudo. E ele agora diz: meu filho, você tem que guardar, porque você vai enfrentar um inimigo muito astuto e sagaz. Ninguém está livre de tentação, né? Nós vemos aqui em São João, o próprio Jesus, ele falou. O próprio Jesus, ele deixou bem claro para todos nós, nesses últimos dias, né, que devemos ter muito cuidado. É São João 16 e 33. Diz assim a Bíblia Sagrada: tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus amados irmãos, ninguém vence sozinho, né? Não há gigante, não há super-homem que possa vencer esse inimigo sozinho. Mas com Cristo, diz a Bíblia, que somos mais que vencedores. Tudo o que Deus faz, ele faz planejado com objetivo. Deus não poderia criar o homem e deixar aleatório. Ele primeiro planejou o jardim, criou o jardim, né? Confeccionou tudo e fez o homem, criou o homem do pó da terra e colocou no jardim onde tinha tudo. Era um lugar bem regado, né? Onde havia abundância em tudo, né? E depois que Deus colocou esta bênção na mão do homem, ele pediu que o homem guardasse, né? Guardar o Éden, guardar aquilo que ele estava desfrutando, né? É bem verdade que o homem sozinho, ele não tem essa capacidade, mas com a ajuda de Deus, ele pode ser vencedor, né? Então, vemos aqui sobre o paraíso no Éden. E agora vamos estudar sobre a tentação no paraíso, né? Nós vimos que Deus criou, né? Colocou o homem, deu condição a ele, total, né? Deu habilidade para ele e mandou que ele guardasse. E agora vem a tentação. Nós sabemos que Deus, ele tem esse cuidado conosco e também nos prova. Tudo que Deus faz é com objetivo. Deus, ele fez isso com o homem, né? Preparou o jardim,
o paraíso, deu para o homem, dotou de bênção e mandou guardar. E agora vem a prova. É porque Deus é assim, Deus ele prova o homem. Deus ele quer saber se realmente o homem o adora a ele mesmo em verdade, em espírito e em verdade. Porque nós temos que ser vencedor, né? E para ser vencedor, nós temos que tem que ser verdadeiro. Porque Deus, ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar do pecado, pagar a nossa dívida, que era muito alta, pecado, era pecado de morte. Lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte, não é? Aquele que pecou, então o resgate do pecado é morrer. Mas Deus, que é bondoso e conhece tudo, ele preparou de imediato, ou antes disso, o resgate para o homem, resgatar o homem. Então, quando Deus colocou o homem no jardim, que é doutor de tudo, mandou que ele guardasse. E quando o homem está bem à vontade, vemos agora aí, de cara, a tentação no paraíso. Tentação, né? Provando o homem. Então diz aqui, o Éden era um lugar perfeito. A partir daí a humanidade poderia multiplicar-se, espalhar-se por todo o planeta, ampliando em amoroso trabalho. O jardim de Deus plantara. Infelizmente, nossos pais caíram na tentação do diabo. Infelizmente, nossos pais caíram na tentação do diabo. O agente ativo da tentação. A fim de introduzir a raça humana ao pecado, Satanás instrumenta um animal astuto e sagaz, que é a serpente. Né? Vemos aqui Gênesis 3:1. E por seu intermédio, dialoga com Eva, levando-a à apostasia. E começa agora a dialogar com ela, mostrando a ela o que Deus fez e que ela poderia também ser semelhante a Deus. Né? Ela quis provar para a mulher, para Eva, que Deus estava assim querendo enganar o homem, a mulher. E ela mostrou a sua incapacidade e que Deus seria melhor, maior, que ela poderia ser igual a Deus. Então nós vimos que nós não poderemos dialogar com o nosso inimigo. Não. O nosso inimigo, quem é inimigo é inimigo. Nós não podemos dialogar com o inimigo, né? Mas diz que nós temos que fugir do inimigo, porque o inimigo ele é astuto. Ele não considera Deus, ele não teme a Deus e não tem nenhum negócio com Deus. Então todo aquele que é servo, que serve a Deus, que tem o prazer em ser abençoado por Deus, ele não tem que dialogar com o inimigo, né? O inimigo nós temos que vencer ele através de Cristo Jesus, né? Mostrar para ele a cruz de Cristo, mostrar para ele que ele está no pecado, não dialogar. Então Eva dialogou com o seu próprio inimigo, conversando, né? Aqui diz aqui o agente passivo da tentação. Adão era o guardião do Éden, todavia não soube como resguardar a esposa, que acabou sendo seduzida pelo diabo. Iludida, ela pecou. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido. Olha que coisa terrível. A Bíblia diz que Adão, ele pecou duas vezes, né? Pecou por não cuidar da sua esposa e comer daquilo que ela deu, né? Para talvez satisfazer ou agradar a sua esposa. Aí é onde é o perigo, não é, meus amados irmãos? O perigo aí desse agente introdutório na vida daquele que serve a Deus, não é? Nós não temos parte com o inimigo. O inimigo é inimigo, né? Então nós vemos aqui que o agente, a serpente, ela é sagaz, ela é astuta. O que quer dizer astuta? Ela vai além dos nossos pensamentos. Se a gente dialogar, ou for dialogar,
ela vai nos enganar, e levar alguém a pecar. Por quê? Porque ela diz que é adorar somente a Ele e servir a Ele, a Deus. Adão e Eva verdadeiramente deixaram-se levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, né? É isso que o homem, ele tem que ter o cuidado. Muitas das vezes a gente acha bom tudo que é do nosso vizinho, do nosso amigo, né? Nosso semelhante, tudo que o nosso próximo tem é melhor que o nosso. Isso é pecado, meus amados irmãos. O pecado é esse, a gente desejar aquilo que não está ao nosso alcance. Aquilo que não é nosso, é nosso. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Nós vemos aqui que Deus, Ele preparou o jardim, nós vemos que Ele colocou tudo para o homem, né? Para que o homem não fosse desejar as coisas do próximo. Mas quando o homem, ele se deixa levar, né? Levar pela concupiscência da carne e pela concupiscência dos olhos, né? Da soberba da vida. Adão e Eva pecaram de forma voluntária e cônscia. Biblicamente, são os responsáveis pela introdução do pecado no mundo. Quer dizer, ele pecou voluntariamente. Não deveria ter pecado, porque não falta nada para ele. Nós vemos aqui na lição de hoje que ele não estava tendo falta de nada, né? Apenas desobediência mesmo. Desobediência, né? Desejar carnalmente, né? Através do olhar, através do seu próprio olho, da carne, né? E diz aqui que ele foi o primeiro a introduzir o pecado no mundo, né? Glória a Deus. Daí nós vemos o começo de uma história, de uma trajetória que até hoje isso vem alastrando a cada dia, a cada momento nas famílias, né? A desobediência. Nós vemos aí hoje muitas famílias, muitos pais de família hoje sendo bombardeados pelo pecado, né? Porque pai e mãe nenhum queria ver ou quer ver o seu filho no mundo, no pecado desobediente, né? Fazendo coisas ao contrário. Mas a lição aqui nos diz que é a concupiscência da carne, né? E também dos olhos, né? O homem, quando ele sai do espiritual, ele entra no material. E quando entra no material, aí acontece o perigo de morte espiritual. Porque nós temos que trilhar com Cristo. A Bíblia diz que somente um que é bom, né? Nós temos que ter essa consciência. A Bíblia diz que um certo jovem rico, ele chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou: bom. Ele disse: por que me chamas bom? Bom só um que é Deus, né? Bom só um que é Deus. E perguntou se ele sabia os mandamentos. Ele disse: olha, eu sei os mandamentos desde a minha mocidade. Eu sei de tudo. Mas Deus disse: olha, você já sabe de tudo, então venda tudo que você tem, reparta com os pobres e siga-me, e terás a vida eterna. Aí a Bíblia disse que ele olhou para si, né? Aí veio a hora dele ver carnalmente, né? Ver o que ele tinha no olho e na carne, na vida material, que era um homem rico. Quando ele olhou que vender tudo e repartir com os pobres e seguir Jesus, aí ele entristeceu e nunca mais voltou. Glória a Deus. Aí foi quando Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Ainda falta uma coisa. O que falta, meus amados irmãos, na vida do desobediente a Deus é uma conversão. Conversão. Não existe outro caminho a não ser a conversão em Cristo Jesus. Porque a serpente, ela é astuta e ela está todos os dias, né, ao derredor. Diz a Bíblia que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão a quem possa tragar. Mas também a Bíblia diz que o nosso amigo Jesus, ele está ao nosso redor, está mais perto de nós, para nos defender
e nos auxiliar nesta hora. Glória a Jesus. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, a tentação no paraíso, né? Deus deu o paraíso, contudo, abençoado, e também ele provou o homem nessa hora da tentação. E a mulher, o homem, na verdade, ele não cuidou da mulher. Ele não teve o cuidado de guardar lá no Éden a sua própria esposa. Ele deixou ela vacilante. E o inimigo encontrou essa brecha aí e vai dialogar com ela, né? Mostrando a ela que Deus, era grande, e Eva também poderia ser igual a Deus, comendo daquele fruto proibido, e ela se achou na condição de comer aquele fruto. Comeu e deu também ao seu marido. Diz a Bíblia que aí veio o primeiro pecado no mundo. Meus amados irmãos, queremos nesta noite, com a ajuda de Deus, dizer que o fruto proibido de Adão e Eva, na árvore da ciência do bem e do mal, né, era, na verdade, aquela proibição que alguém disse, mas era, na verdade, somente a desobediência, né? Como hoje nós temos essa serpente, esse inimigo em nosso meio, querendo tirar o crente a qualquer custo dos caminhos do Senhor, né? A Bíblia diz: olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus. Nós vemos que Deus, ele é poderoso para nos guardar. O Jardim do Éden estava localizado perto da planície aluvial do rio Tigre e do rio Eufrates, né? Ele diz que o jardim, ele estava bem localizado e tinha tudo para que o homem vivesse feliz. Mas, infelizmente, o homem veio a desobedecer a Deus, né? A desobedecer, e com isso, voluntariamente, né? Sendo responsável pelo primeiro pecado no mundo. Entrou através do homem, né? Aqui, aos Romanos 5:12, nós vemos aqui a palavra de Deus nos mostrando, né? Nos esclarecendo. Romanos 5:12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Então, pelo homem, né, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então nós vemos que depois do pecado, o homem está condenado à morte. O homem está indo em direção à morte. Mas o importante na lição de hoje é que nesse translado do caminho da morte, ele pode se encontrar com Jesus. E Jesus é quem tem o poder para resgatar toda e qualquer humanidade. Amém? Meus amados irmãos, a lição de número 4, que já falamos dos dois tópicos, ela tem o título de A Queda da Raça Humana. A Queda da Raça Humana. E nós, com a ajuda de Deus, estamos aprendendo o que Deus determinou na lição, que é o paraíso no Éden, já falamos, a tentação no paraíso e, por fim, o juízo de Deus, né? Nós vemos que uma sequência após a queda no jardim, né? Deus preparou o jardim, colocou o homem, incumbiu de umas responsabilidades, né, para ele guardar, e agora vem a tentação. E com a tentação vem agora o juízo de Deus. O juízo de Deus é para aquele que cedeu à tentação, né? A tentação, nós vemos aqui que era a ciência do bem e do mal, né? O pecado, ele vai se originar quando o homem, ele desobedece, né? Desobedecendo,
ele vai cair no pecado. E o pecado gerado, ele vai dar luz à morte, né? Nós vemos que o pecado, na verdade, é a desobediência do homem com Deus, né? Porque o homem foi feito, é criatura de Deus. Deus teve o maior cuidado de criar o homem, né? Criar o homem, dotado de inteligência, de sabedoria. E após isso, Deus, diz a Bíblia, que ele colocou no jardim planejado e abençoado por ele, para que o homem vivesse e desse continuidade à vida, produzindo, reproduzindo, e glorificasse o nome do Senhor. Mas o homem não teve esse cuidado. O homem não teve essa plena consciência de guardar tudo aquilo que Deus determinou para ele. Né? Apesar de Deus fazer tudo bonito para ele, tudo bom e bonito, mas ele não teve o cuidado. Quando vem a tentação, né? Porque a tentação ela vem, como já lemos na Bíblia, né? Deus disse que no mundo tereis aflição e tribulação, mas tende bom ânimo, porque ele venceu. Então, se ele venceu e nós estamos com ele, com certeza também somos vencedor. E vem agora o juízo. Após a tentação, o homem cedeu a tentação, vemos agora o juízo. E aqui no juízo nós temos aqui 3 tópicos, que tem o primeiro tem sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Após o pecado, né, após a ceder o pecado, né, não poderia o homem agora ficar, né, de braços cruzados. Ele tinha que pagar pela consequência do que ele fez, né? Aqui diz: Satanás enganou, mentiu e prometeu o que ele mesmo não possuía. O juízo de Deus, portanto, não tardaria a vir sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Então nós temos aqui uma sentença tríplica para a serpente, para a mulher e para o homem, né? A serpente que enganou, a mulher que cedeu e depois deu para o marido, né? É isso que nós vemos no dia a dia. Ninguém quer pecar só, ninguém quer morrer só, né? Sempre ele quer levar alguém com ele, né? O pecado, ainda hoje ele está procurando o seu culpado, né? Ainda hoje o pecado procura um padrinho para se esconder. Mas a lição ela é bem clara, que Deus, ele é onisciente. Deus, ele vai além do meu e do teu pensamento, né? Então a serpente, sobre a serpente, a Bíblia diz que, devido à sua natureza, a serpente é um tipo perfeito de Satanás, esperta, sagaz e oportunista. Efésios 6:11. Agora ela seria obrigada a comer pó. Mesmo no milênio, quando a natureza dos animais for restaurada, ela não será redimida de sua degradação. Então vemos aí que é uma sentença eterna, né? A sentença para a serpente, mesmo após o milênio, ela continuará com essa degradação, né? Porque ela vai pagar por aquilo que ela cometeu, né? Enganando a mulher. Acredite. Em seguida, Deus decreta a inimizade entre a serpente e a mulher, como também a promessa da redenção. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Apesar da queda, Eva seria auxiliar de Deus. Veja suas declarações ao dar à luz Caim e Sete. Século mais tarde, Maria haveria de enaltecer o Eterno de Israel, por ter sido escolhido pela mão do Salvador do mundo. Então nós vemos aqui que, apesar do pecado, né, Eva ainda seria auxiliar de Deus, né? Ela teve Caim, né? Caim, depois de todo aquele acontecimento que ela veio a sofrer, ter filho do parto e com dores, e depois, na continuação, nós vimos que ela teve a tristeza de ter 2 filhos, né?
Caim, ele matou seu próprio irmão Abel, né? Uma grande tristeza para uma mãe, no início da história, ela saber que o seu próprio filho, né, mata o outro por inveja. Então tudo isso é a consequência do pecado que foi cometido lá no jardim, né? Glória a Jesus. E lá na frente nós vemos Maria sendo enaltecida, né, pelo Eterno, né? Que Deus tinha preparado no começo, no início da fundação do mundo, que ele ia, da semente da mulher, ia nascer um que ia esmagar a serpente. E esse foi Jesus de Nazaré, que foi gerado pelo Espírito Santo, através de Maria, né? E ele nasceu, diz que ele veio com poder e grande glória, para resgatar aquilo que o inimigo implantou no início da história, né? Por isso que nós vemos no Velho Testamento que ninguém conseguiu atingir, ninguém conseguiu chegar ao pleno, completar, né, aquilo que Deus queria, trazer o homem de volta. E foi preciso Deus, agora que é bom, né? A Bíblia diz que Deus, olhando dos céus e da terra, não viu um justo, e ele agora envia o seu próprio Jesus para morrer na cruz e salvar o homem. Aí a Bíblia diz que Deus, quando enviou Jesus, ele não enviou para condenar, mas sim para salvar. Aí é que nós vemos a grande virtude de Deus, porque já tinha planejado no início da criação, né, o resgate para o homem. A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar ninguém. Nós vimos isso lá em João 3:17, que ele não veio para condenar, e sim para salvar. Foi aí que a serpente caiu em si e viu que ela seria uma derrotada, que ela pensaria que com a sua desobediência que ela fez para a mulher, com a sua mentira, que ela mentiu, né, para a mulher, para Eva, ela mentiu, ela enganou, né, ela enganou e mentiu, e prometeu aquilo que ela não poderia fazer, né? E para ela pensou que ela, pensando que teria sido para ela uma glória. Mas Deus, que é bom, preparou uma mulher chamada Maria, e dela foi gerada Jesus, e ele veio para esmagar a cabeça da serpente. E está aí agora o resultado. Jesus, quando nasceu, quando veio, quando cresceu, ele disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então todo homem, toda mulher que se encontra no pecado, que se encontra em ruína, o Salvador Jesus está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus amados irmãos, isso para nós é um motivo de alegria estarmos diante dessa lição, sabendo que a queda do homem não foi o resultado total da humanidade, mas sim a restauração em Cristo Jesus. Aleluia. Então a serpente, ela, mesmo após o milênio, ela vai pagar a sua degradação, vai continuar. Está aqui em Isaías 65, e versículo 25, que a serpente, ela vai morrer comendo o pó da terra, e andar se arrastando. Mas mesmo assim, com o resgate do homem, né, que Deus, após o século mais tarde, envia Maria para enaltecer o Salvador, mesmo assim a mulher, ela foi incumbida de também sofrer, né? Temos aqui: sobre a mulher, a fim de punir a desobediência de Eva, o Senhor tornar-lhe a maternidade estressante e muito dolorosa. Olha, meus amados irmãos, que Deus, diz que Deus, ele é amor, Deus é amor, mas também é justiça, não é? Deus é amor, mas também é justiça. O homem peca, o homem desobedece, e Deus resgata, mas a consequência, ele vai ter que pagar a consequência, viver a consequência. Então está aqui o resultado: a fim de punir a desobediência de Eva, o Senhor tornou-lhe a maternidade estressante e muito dolorosa. Não bastasse,
sujeita a mulher ao governo do homem. Uma outra sentença que hoje não se vê sendo obedecida. Uma outra sentença é que a mulher ela tem que estar sob o comando ou governo do homem. Multiplicasse grandemente a sua dor e a tua conceição. Com dores terás filho, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, meus amados irmãos, está aqui a sentença, ou seja, o resultado do pecado que a mulher cometeu lá no Éden, né? Ela foi enganada, ela foi sendo recebida de uma maneira trágica através da serpente, né? A serpente enganou, mentiu e prometeu aquilo que não poderia. Ela cedeu e pecou. E no pecado vemos agora a consequência, né? E Deus sabendo disso, não poderia deixar somente a mulher. Também aplicou para o homem. Sobre o homem, Deus denuncia Adão como responsável pela queda da humanidade. Conforme escreve o apóstolo Paulo, o pecado entrou no mundo, diz a Bíblia, não por uma mulher, nem pelo diabo, mas por intermédio de um homem. Por isso o juízo divino recai com mais dureza sobre o nosso primeiro genitor, né? O pecado, ele cai com mais dureza sobre Adão, o nosso pai na fé. Aleluia. Deus não poderia deixar isso passar em branco. E por causa dele, a terra fez-se maldita. Por causa de sua desobediência a Deus, os dias de Adão e de seus descendentes seriam mais trabalhosos. Seu sustento seria obtido com o trabalho mais árduo e teria de conviver com a adversidade e com o fim de sua própria existência. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Adão viu a dura pena, o preço que se diz desobedecer a Deus e a sua palavra. Então, meus amados irmãos, está aqui o relato, né, a história verdadeira que aconteceu legitimamente, né, lá no jardim, né? Deus aplicou para a serpente que ela ia viver comendo pó, né? Até mesmo no milênio ela não seria sem a sua degradação. Deus colocou na mulher também para ter filhos com dores, né? E para o homem ele trabalhar, viver do suor do seu rosto. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui o cuidado de Deus para com o homem. Aqui no síntese, o tópico 3 diz: o juízo de Deus veio sobre Adão, Eva e a serpente. O juízo de Deus. O juízo de Deus, meus amados irmãos, ele é inevitável na raça humana, ainda hoje. Nós vivemos no século XXI, e alguém se acha importante de não obedecer a Deus e vive uma vida a qualquer maneira, como lhes convém a sua mente. Mas isso não ficará impune, porque diz a palavra do Senhor que o nosso Deus, ele é Deus poderoso. Ele vai, ele conhece, ele sabe todas as coisas. Então o mais importante na lição de hoje é saber que tudo depende dele e por ele, né? A raça humana está ligada a Deus através da fé, né? Através da fé. Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então aqui na conclusão, nós temos aqui, Deus não foi apanhado de surpresa pela queda de Adão, pois o Cordeiro, em sua presciência, já havia sido morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Nossos primeiros pais, de fato, pecaram, mas Deus prometeu redimir toda a humanidade pelo sangue de Jesus Cristo. Pois Jesus morreu por todos. João 1:29. Na genealogia de Jesus existe por Lucas: Adão é chamado de filho de Deus, né? Portanto, apesar de a aparente vitória do pecado, o Senhor Jesus, o segundo Adão, veio para resgatar-nos das mãos de Satanás
Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Somente Jesus, Cristo, pode resgatar do pecado. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nesta noite teremos o privilégio de aprender e ouvir a palavra de Deus sobre a queda da raça humana. Glória a Deus, a queda da raça humana. Aqui na verdade prática diz assim: o pecado de Adão tornou-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a queda da raça humana não foi um prejuízo total, né? Foi um prejuízo de imediato, porque o pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. Então que Deus continue nos ajudando a ter esse privilégio de obedecê-lo, caminhar com Ele e ter Ele como nosso Pai, como nosso amigo, como nosso verdadeiro Salvador. A Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu quero agradecer a cada um dos amados ouvintes que esteve conosco nesse momento. Quero agradecer também ao nosso pastor, que não está presente, mas eu quero agradecer a ele. Agradecer também o nosso superintendente, presbítero Edmilson. Agradecer aqui o nosso amado e amigo irmão Tiago, que está aqui no comando, aqui, todas as segunda-feira. Tem dispensado a sua vida nesse trabalho, dedicado a sua vida, e com certeza Deus irá recompensar. E a cada ouvinte que Deus continue ouvindo. Estamos aqui às segunda-feira, falando, comentando aquilo que Deus colocar em nossos corações. Que Deus abençoe a cada um que ouviu e continuará ouvindo a palavra do Senhor. Vamos agradecer, orando a Ele por tudo que Ele tem nos idealizado. Também está conosco aqui o diácono irmão Alisson, está conosco nesta noite. Ele vai orar com todos nós, nos abençoar com a oração. E eu quero já agradecer a todos e até o próximo programa, a Escola Bíblica Dominical Além das Fronteiras. Pai do Senhor para os irmãos, vamos agradecer ao Senhor, né? Em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, o mais ensinamento da tua palavra, Senhor, dessa lição maravilhosa, a qual o presbítero Renê, Senhor, nos ministrou nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, abençoa, seja conosco, Senhor, nos ajuda para que possamos a cada dia aprender mais de Ti, Senhor, e estarmos aptos, Senhor, a praticar a Tua palavra. Seja conosco e te damos graça em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos, e todos dizem amém.